Olá pessoal, bem-vindos à primeira questão da nossa lista de exercícios de introdução à cinemática. Se você clicar aí na descrição, na descrição do vídeo, você vai achar o link da aula teórica, você vai achar o link para a nossa apostila. Lá você pode ler a aula teórica, pode assistir, vai ter o link na apostila e outras questões relacionadas a esse mesmo assunto, caso você queira praticar mais, beleza? Então vamos lá para a resolução. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é. Então nós vamos colocar aqui frase por frase e mesmo depois que a gente achar certa, considere assistir todo o vídeo para que você entenda o que está certo e o que está errado, beleza? Então vamos lá, primeira afirmação. Lembra, o professor está andando na sala, os alunos estão sentados. E aí, ele vai dizer o seguinte: Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra, certo? Não, errado. A primeira parte está correta. Pedro está em repouso em relação aos demais colegas. Todos os colegas estão sentados nas suas carteiras. Um olha para o outro e ninguém sente o outro se distanciando. O erro está na segunda parte, que ele diz que nós estamos em movimento em relação à Terra. Não, gente, a Terra está se movimentando e a gente está se movimentando com ela. Se eu estou sentado numa cadeira, eu estou viajando junto com a Terra. Eu não estou ficando nem mais perto e nem mais longe da Terra, nem estou mudando de posição em relação a ela. Então, nós estamos em repouso em relação à Terra. Então, primeira parte correta, segunda parte errada. Anota isso aí se você quiser de fato entender esse assunto. B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Correto. Essa é a alternativa correta. Certo? Não existe movimento absoluto e nem repouso absoluto. Sempre eu estou me movimentando em relação a alguém, tá? Isso está ensinado lá na nossa aula teórica, e eu sempre estou parado em relação a alguém. Então, por exemplo, o professor está se movimentando, mas digamos que tem uma mosca sentada bem no ombro do professor. A mosca está andando junto com o professor. Então, em relação à mosca, o professor está parado, certo? Então, essa questão de estar se movimentando e de estar parado, ela é relativa. Então, por mais que você esteja correndo, é possível achar alguma coisa que esteja te acompanhando. A sua própria roupa, um piolho na sua cabeça, não sei. Então, essa é a ideia. Então, o professor, mesmo se movimentando, é possível achar alguma coisa que esteja parada. Ou seja, que considere que ele esteja parado. Então, entender melhor isso aí, assista a nossa aula. C. Vamos ver o que tem de errado aqui. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Não, gente, não é. Se o professor está se movimentando, certo? É como se os alunos estivessem se movimentando em relação a ele. Preste bastante atenção nisso. Os alunos estão sentados e o professor está caminhando. Sob a perspectiva dos alunos, eles estão parados e o professor está se mexendo. Olhando da perspectiva do professor, ele está parado e os alunos é que estão se movimentando. A física toma essa ideia. Eu tomo um referencial e comparo ele com as outras coisas. Então, os alunos estão se mexendo aos olhos do professor. Sei que é difícil enxergar isso com a nossa mentalidade, mas a ideia da física é essa. O referencial ele é como se ele fosse algo parado e fixo e as outras coisas que estão se mexendo. Aprofundamento disso lá no nosso vídeo. D. Por que a D está errada? Ele diz, como não há repouso absoluto, isso aqui está certo. Não existe repouso absoluto. Eu sempre estarei em movimento em relação a alguma coisa. Então, se você estiver sentado num banquinho na porta da sua casa e passar um carro, na perspectiva de quem está dirigindo o carro, é você que está se movimentando. Não há repouso absoluto. Aí continua. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Errado. Sempre estaremos em movimento em relação a alguma coisa e também sempre estaremos parados em relação a alguma outra
coisa. Lembra do exemplo que eu dei para o professor ainda agora, do professor, né? Em relação à mosca que está ali no ombro dele, ele está parado. Então ele está dizendo, olha, a gente nunca vai estar em repouso em relação a nada. Não, gente. A resposta certa é, sempre estaremos em movimento em relação a alguma coisa e sempre estaremos em repouso em relação a alguma outra coisa. Essa é a ideia aí. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Valeu.